Olá! O objetivo dessa nossa aula é nós definirmos o que são circuitos magnéticos e como podemos calcular a relação entre fluxos, correntes, calcular a indutância de diferentes dispositivos magnéticos de uma maneira um pouco mais simples, utilizando semelhanças com a teoria de circuitos elétricos. Então, em muitas situações, nós temos dispositivos magnéticos como esse da direita e nós temos uma certa dificuldade no cálculo do campo magnético no interior, no cálculo do fluxo e a relação entre as grandezas, entre o tamanho desse dispositivo, o número de espiras, a corrente que circula, o material magnético do qual ele é construído. Esse dispositivo da figura da direita é um dispositivo estático, sem movimento, né? Mas temos situações onde temos bobinas e material a ferro magnético em movimento, como é o caso das máquinas elétricas. Então, é um caso ainda mais difícil de ser compreendido, mas o princípio é relativamente simples, né? As linhas de campo magnético tendem a passar por um caminho de maior facilidade e essa maior facilidade é expressa em termos da permeabilidade magnética do meio. Então, de que forma nós podemos utilizar a teoria já conhecida de circuitos elétricos da figura da esquerda e aplicar cálculos semelhantes a dispositivos magnéticos como o da figura da direita? Essa então é a principal questão, o principal objetivo dessa nossa aula. Em circuitos elétricos temos relações bastante simples entre a tensão que é aplicada em um determinado circuito, a corrente e a resistência, que é uma medida da dificuldade da passagem de corrente por esse circuito. Então a resistência que está associada ao comprimento, à área de seção transversal e à condutividade desse resistor vão influenciar como a corrente, como o movimento de cargas elétricas vai ocorrer nesse circuito elétrico. Aqui no circuito magnético nós temos uma outra situação, onde temos uma bobina enrolada sobre esse núcleo magnético e nós também queremos encontrar relações semelhantes, mas utilizando uma teoria mais simplificada, como é o caso da teoria de circuitos. Então vamos lá, vamos comparar algumas coisas entre eletrostática e magnetostática. O que nós podemos dizer sobre essas duas áreas estudadas de maneira individual e separada? Primeiro, a intensidade de campo elétrico E é dada por menos o gradiente do potencial elétrico. Então a variação espacial, digamos assim, da função potencial elétrico com um sinal negativo vai dar então a direção da intensidade de campo elétrico em volt por metro. Em regiões onde não tem corrente elétrica circulando, onde J é igual a zero, nós conseguimos algo semelhante com uma função potencial magnética escalar com relação à intensidade de campo magnético H. Então, para J igual a zero, se essa condição for satisfeita, em regiões onde não tem corrente circulando, nós podemos achar uma relação também entre esse potencial magnético escalar e a intensidade do campo magnético. V é volts, intensidade de campo elétrico, E volt por metro. Vm é amperes, H ampere por metro. Então, tem pelo menos uma semelhança aqui nessa nossa análise. Uma outra expressão que nós podemos comparar é a seguinte, aqui relacionada ao movimento de cargas elétricas, a densidade de corrente J, dado um meio condutor com condutividade sigma, é função do campo elétrico aplicado. Então, se tiver campo elétrico aplicado em um meio condutor, teremos uma densidade de corrente J em ampere por metro quadrado.
aqui é ampere por metro quadrado, aqui é volt por metro. Então, aqui é ampere por metro. E a pergunta que se faz é que relação analisando campos magnéticos pode ser considerada parecida com essa relação aqui da eletrostática. A relação é densidade de fluxo magnético B igual a μ vezes H. Então, se nós temos um equivalente de E aqui igual a H, então a única relação possível é B igual a μ vezes H. O que isso significa? Significa que a passagem de corrente e a produção de um campo magnético H em um meio material cuja permeabilidade magnética é μ produz uma densidade de fluxo magnético B. Aqui tem uma semelhança importante, né, com relação à nomenclatura, mas lembrem que J dá a ideia de movimento de cargas elétricas, mas B não está relacionado a movimento de campo. Tá? Não tem nada se movimentando, e sim a produção de um campo vetorial relacionado então à passagem da corrente, produzindo essa intensidade de campo magnético H. Então, se aqui é ampere por metro quadrado, aqui nós temos Weber por metro quadrado, ou Tesla. Weber por metro quadrado, ou Tesla, que é a unidade de medida, então, da densidade de fluxo magnético B. Se nós temos a corrente elétrica que passa numa certa área de seção transversal de um condutor, dada pela integral J escalar ds através de uma superfície aberta, essa é a definição de corrente de condução, que expressão equivalente nós podemos construir aqui para campos magnéticos estáticos? Se calcularmos pela semelhança aqui, B escalar ds através de uma superfície aberta é igual a fluxo magnético. Então, a densidade de fluxo magnético passando por uma determinada superfície gera, então, fluxo magnético. Corrente medida em ampere, fluxo magnético em Weber. Então aqui começa a surgir uma relação bem interessante entre corrente, ou uma equivalência entre corrente de um circuito elétrico e fluxo magnético de um circuito magnético. Então nessa nossa figura aqui, a corrente que passa nesse circuito elétrico é igual ao fluxo magnético φ que passa no circuito magnético. Então aqui já temos uma semelhança bem interessante. De uma maneira bem simplificada, nós podemos relacionar tensão e corrente em um circuito elétrico através dessa grandeza chamada resistência elétrica. Então, R é uma resistência elétrica. A resistência dá uma medida então da dificuldade da passagem de corrente para uma tensão aplicada no resistor. Se em magnetostática nós temos esse potencial magnético escalar em amperes, então esse Vm, esse aqui é volt, aqui é ampere. E aqui nós temos um equivalente então ao número de espiras vezes a corrente. Esse número de espiras vezes a corrente dá uma medida da capacidade de produção de fluxo magnético. Então, se fluxo é o equivalente da corrente, quem é R aqui na magnetostática? R aqui é esse R estilizado
que significa relutância magnética. Então a ideia é bem simples. Dada uma corrente passando em uma bobina, essa corrente passando pela bobina é capaz de produzir um fluxo magnético, e esse fluxo magnético é limitado pela relutância magnética. Quem é a relutância, então? É a medida da dificuldade da passagem do fluxo através de um dispositivo magnético. Então, a relutância é o equivalente da resistência elétrica. Tá? Então, tenha em mente isso, que uma corrente passando por uma bobina é capaz de produzir um fluxo, e ele será tanto maior quanto menor for a relutância. Quanto menor a dificuldade da passagem do fluxo, maior será o fluxo que vai passar nessa região. Essa tensão V também tem um nome, que é força eletromotriz, ou FEM, F-E-M. O potencial magnético escalar Vm também tem um nome, ele se chama força magnetomotriz, ou FMM. Então são nomes que são dados para expressar essas grandezas, mas lembrem sempre, força eletromotriz é tensão, é a força capaz de movimentar cargas elétricas. Força magnetomotriz é corrente, que é, então, a força capaz de produzir um fluxo num determinado dispositivo, num determinado circuito magnético. Aqui a nomenclatura, como é número de espiras vezes a corrente, pode ser utilizado também a definição ampere vezes espira. Por quê? Porque nós podemos ter 1 ampere passando por 10 espiras, ou 10 amperes passando por uma espira. A força magnetomotriz, tem o mesmo valor nessas duas situações. Então, uma vez definida a relutância magnética e a sua equivalência com a resistência, como nós definimos uma resistência elétrica? A resistência elétrica é definida então como função da geometria e das características do dispositivo elétrico. Então, o comprimento sobre a condutividade vezes a área de seção transversal dá o valor da resistência elétrica. E a relutância magnética? A relutância magnética também é função da geometria. E se vocês voltarem nas aulas que nós vimos sobre indutância, vocês vão ver em algumas situações a relação comprimento sobre permeabilidade magnética vezes a área. Então a relutância magnética também é função da geometria do dispositivo. Tá? Então é interessante como essas duas grandezas se equivalem, elas têm inclusive formatos parecidos em termos da sua definição. Quanto à unidade dessas duas medidas, a resistência elétrica vocês já conhecem, a resistência elétrica é medida em ohms. Então essa medida em ohms dá então o valor da resistência. E a relutância? A relutância não tem uma unidade específica, mas ela pode ser obtida a partir dessa relação aqui. Se fluxo é Weber e número de espiras vezes a corrente, que é a força magnetomotriz, é ampere espira, então a unidade é ampere vezes espira por Weber. Então essa é a unidade de relutância magnética. Além disso, nós temos uma pequena diferença dentre as várias semelhanças, temos também algumas diferenças entre circuitos elétricos e magnéticos. E uma delas diz o seguinte, que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado
ou E escalar dl, quando o campo elétrico é estático, isso tem um resultado igual a zero. E, por outro lado, então nós temos H escalar dl ao longo de um caminho fechado, isso é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Ou, no caso de uma bobina, número de espiras vezes a corrente. Então, se considerarmos, por exemplo, esse caminho fechado aqui, esse caminho é envolvido por N espiras passando uma corrente I. Então, é o que fica expresso aqui nessa fórmula, nessa lei de Ampère. Então, aqui seria o equivalente, né, da lei de Kirchhoff das tensões, né? Podemos considerar a soma das tensões ao longo do caminho fechado igual a zero. Então, somando as tensões ao longo de qualquer caminho, o resultado é sempre esse. E aqui H escalar dl igual a N vezes I. Também temos na eletrostática a definição do que é capacitância. A capacitância é a relação entre a carga que está acumulada em uma das placas do capacitor dividido pela diferença de potencial entre as placas. E a definição de indutância, que é então o número de espiras vezes o fluxo, ou fluxo concatenado, dividido pela corrente que produziu esse fluxo. Então a capacitância será tanto maior quanto maior for o acúmulo de cargas para uma determinada diferença de potencial elétrico, para uma determinada força eletromotriz aplicada, e a indutância será tanto maior quanto maior for o fluxo concatenado para uma mesma corrente. E além disso também nós temos uma expressão da energia. A energia armazenada no capacitor é igual a 1 meio de CV ao quadrado. A energia armazenada no indutor, que eu vou chamar de IL aqui, 1 meio de LI ao quadrado. Então tem muitas semelhanças entre dispositivos elétricos e magnéticos, né? Entre eletricidade e magnetismo. Claro, também temos algumas diferenças, principalmente com relação às características, né? O campo elétrico estático é um campo conservativo, o campo magnético estático é um campo não conservativo, mas em muitas situações, mesmo em baixa frequência, não só considerando campos magnéticos estáticos, nós podemos utilizar todas essas expressões aqui de relutância, da lei de Ampère. Nós podemos então estender esse estudo para as baixas frequências em campos eletromagnéticos. Então, só lembrando que corrente está relacionada a movimento, fluxo magnético não está relacionado a movimento. Então, quando comparamos os nossos circuitos elétricos com os circuitos magnéticos, temos que pensar que aqui não tem nada se movimentando, mas sim estamos falando do estabelecimento de um campo magnético nessa região interna do material. Tá? Então, vejam que as equações no dispositivo magnético se resumem à análise do que acontece com as bobinas sendo submetidas a correntes elétricas, a um cálculo de relutância. Quem é L? Quem é A? L é o comprimento médio do caminho magnético. Não é nem o comprimento máximo nem o comprimento mínimo. Nós traçamos um caminho médio e a partir disso então nós temos esse valor de L para cálculo da relutância. Mesma coisa a área de seção transversal. A área de seção transversal desse condutor aqui é calculada num ponto intermediário. Aqui no canto, lógico, a área de seção transversal é um pouco maior, mas esses efeitos são desprezados. Então, com isso nós resumimos o nosso cálculo das relações magnéticas com cálculos relacionados à geometria do dispositivo e com relação então à bobinagem ou número de espiras e a corrente que passa por essa bobina. Tá? Por isso, então, nós estabelecemos relações relativamente simples
nessas aplicações de circuitos magnéticos. Então, vamos só resumir então o que seria a análise de um circuito elétrico. O circuito elétrico, então, dada a aplicação de uma tensão, sobre um dispositivo que tem um determinado comprimento L, tem uma área de seção transversal A e é construído com um material elétrico cuja condutividade é sigma. Nós temos as relações então de que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou a corrente que circula é V sobre R. E além disso, então, nós temos a resistência elétrica. A resistência elétrica R é igual a comprimento sobre a condutividade vezes a área. Então aqui temos a resistência e, portanto, então, juntando essas duas expressões, nós podemos escrever a corrente como sendo função de V dividido por R. R é L, condutividade, área. Então, vejam que a corrente e a tensão estão relacionadas pela geometria do dispositivo. Aqui é V e aqui então circula uma corrente I. Só um resumo então disso que nós já vimos. Esse sigma é a condutividade elétrica. Então, qual é o equivalente magnético dessa expressão? O equivalente magnético é uma bobina com N espiras sendo percorrida por uma corrente. Então, potencial magnético escalar ou força magnetomotriz é N vezes I. Quando isso é aplicado sobre um dispositivo que tem um determinado comprimento médio L com área de seção transversal A e com permeabilidade magnética μ, faz com que surja então um fluxo magnético através desse dispositivo. Esse fluxo magnético vai ser então, aqui se tem uma relação primeiro entre força eletromotriz, que é o número de espiras vezes a corrente, que é relutância magnética vezes o fluxo, ou fluxo igual a Ni sobre a relutância. Seria o equivalente da lei de Ohm aplicada à magnetostática. A relutância magnética, comprimento sobre permeabilidade magnética vezes a área da seção transversal. E aqui então nós podemos juntar as duas expressões. Essa então é a relutância magnética. Juntando as duas expressões, nós podemos escrever o fluxo como sendo número de espiras vezes a corrente dividido pela relutância. L, permeabilidade, área. Então, aqui se chega a expressões parecidas, só que agora, claro, relacionando as dimensões e a característica do material magnético ao fluxo que passa através desse dispositivo. Tá? Então, são equivalências, e essas equivalências facilitam a análise. Se quisermos, por exemplo, calcular a definição de indutância,
que forma nós podemos calcular a indutância L? Definição da indutância: número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente que produziu esse fluxo. Então, nós vamos utilizar essa expressão de fluxo que nós calculamos anteriormente. Então, aqui, L igual número de espiras vezes o fluxo. O fluxo é N, corrente, permeabilidade, área sobre comprimento médio. Então, aqui nessa situação, nós temos um cancelamento desse termo corrente. Aqui surge N ao quadrado. N ao quadrado que multiplica μ área sobre comprimento médio. Quem é μ área sobre comprimento? Ou comprimento sobre μ vezes a área. Isso aqui é igual ao inverso da relutância. Então vejam que interessante, aquela expressão que nós calculamos anteriormente para a indutância surge naturalmente aqui como função da relutância magnética. Então, se quanto maior o fluxo magnético concatenado em função da corrente que produziu esse fluxo, maior a indutância, significa que quanto menor a dificuldade a passagem das linhas de campo magnético, menor a relutância e também, consequentemente, maior a indutância. Então vejam a importância dessa definição do que é relutância magnética, né? E a forma como nós podemos calcular a indutância em função sempre do número de espiras ao quadrado. Essa expressão de relutância parece que ela surge de local nenhum, né? Foi definido de maneira aleatória como comprimento sobre a permeabilidade magnética vezes a área, mas ela surge da lei de Ampère. Relutância versus lei de Ampère. De que forma nós podemos partir da lei de Ampère e chegar na definição do que é relutância magnética? A lei de Ampère diz que H escalar de L ao longo de um caminho fechado é igual à corrente total envolvida pelo caminho, que é, no caso de uma bobina, número de espiras vezes a corrente. De que forma nós podemos fazer esse cálculo? Bom, se H e o deslocamento estão na mesma direção, nós podemos escrever isso como H vezes o comprimento total. Isso fica então igual ao número de espiras vezes a corrente. Se nós pré-multiplicarmos por μ, nós temos aqui desse lado B. Então nós vamos pré-multiplicar. B então, se isso aqui é B, e se nós multiplicarmos B pela área de seção transversal, nós chegamos a uma definição que é a definição de fluxo. Então, daqui surge que fluxo magnético é o quê? Número de espiras corrente, permeabilidade vezes a área dividido pelo comprimento. Então, daqui surge essa expressão do que é a relutância. Ela surge naturalmente aqui da lei de Ampère, né? Esse termo aqui é relutância. Ou, se nós voltarmos aqui, escrevendo essas expressões em função da indutância, vocês vão ver o seguinte: nós conseguimos escrever relação também da indutância vezes a corrente em termos da relutância vezes o número de espiras. Então aqui é a mesma coisa. Se vocês utilizarem essa expressão novamente,
multiplicar em Nφ dividido pela corrente, aqui fica N ao quadrado, corrente cancela, aparece mais uma vez a relutância. Então, é só para mostrar que a expressão da relutância magnética não surge do nada, e sim surge a partir da lei de Ampère. Então, um resumo disso que nós vimos é o seguinte: nós podemos utilizar expressões mais simples, expressões equivalentes às de circuitos elétricos com resistência e fonte de tensão, para descrever dispositivos magnéticos. O equivalente da fonte de tensão, da força eletromotriz, é uma bobina sendo percorrida por uma corrente, que produz uma força magnetomotriz. O equivalente da corrente elétrica que passa em um circuito elétrico é o fluxo magnético em um dispositivo magnético. E o equivalente da resistência elétrica, que dá uma medida da dificuldade da passagem da corrente pelo circuito, é a relutância magnética, que dá uma medida da dificuldade da passagem de fluxo por esse dispositivo. Nesse caso, vimos um exemplo relativamente simples de um único material magnético com permeabilidade magnética μ. Mas nós podemos ter materiais diferentes construindo um dispositivo magnético, nós podemos ter um espaço de entreferro, um espaço com ar, separando duas seções desse dispositivo. Então nós podemos ter diferentes situações. E cada uma dessas situações nós vamos ver exemplos de como se calcula as relações entre corrente, fluxo e como é a indutância desses diversos dispositivos com diferentes formatos.